o que é ter um papo firme sobre sexualidade com os filhos? É a gente desenvolver a segurança nos nossos filhos para que eles se sintam, primeiro, aceitos, né? Ou seja, eles perceberem que você entende e suporta conversar com eles sobre o assunto da sexualidade. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a sexualidade, ela é um sinal de que os nossos filhos, ou seja, quando eles trazem algum interesse sobre sexualidade, sobre namoro, sobre ficar, sobre como conquistar, sobre masturbação, pornografia, isso é sinal de que eles estão se desenvolvendo. Eu sei que para muitas mães isso, e para muitos pais, isso acaba sendo quase que um choque, um pânico, um medo. Ai, meu filho está crescendo, que pena. Não, não sintam pena, fiquem felizes. Que bom, meu filho está se desenvolvendo, minha filha está se desenvolvendo. Claro que vão ter situações que vocês vão precisar ajudá-los a adequar, sim. Vocês vão ter que educá-los para conviver com tudo isso que está acontecendo com eles, porque eles estão dentro de uma sociedade que nem tudo que eles sentem e desejam vai ser possível. E está numa sociedade onde falar de sexualidade é um tabu muito grande ainda, e muitos dos anseios, das dúvidas, das questões que eles têm, eles podem achar que isso seja uma coisa que não é normal, que é algo que pode pôr à prova, né, o seu amor por eles, ou de você ficar decepcionada porque isso está acontecendo com ele, ou triste, e muitas vezes eles não aguentarem. Mas eles precisam perceber que a gente aguenta, né? Que a gente suporta, que a gente é capaz de entender o que está se passando com ele, e principalmente de aceitar o crescimento deles, né? Então, ter uma conversa ter um papo firme é uma conversa que transmita para o seu filho esse tipo de segurança, né? É uma conversa que ele vai perceber, puxa, vale a pena aprender com a minha mãe, vale a pena aprender com meu pai. Meu pai e minha mãe dizem coisas que eu de fato não sabia. Meu pai e minha mãe ainda continuam sendo meus heróis, eles ainda continuam sendo minha referência. Então, esse papo firme, ele traz essa possibilidade, né? Que é da gente desenvolver essa segurança dos nossos filhos quererem aprender com a gente. Ter um papo firme é, sabe, a gente respeitar o sentimento, a opinião, e mais, levar em consideração aquilo que eles estão nos falando, mas ao mesmo tempo, sem a gente passar a mão na cabeça, sem que a gente diga, tá bom, filhinho, você manda, tudo é aquilo que você pensa e você quer. Não, não é bem assim, mas é respeitar o sentimento, a opinião, né? E levar em consideração, ou seja, ouvir os nossos filhos, fazer com que eles se sintam ouvidos, né? Que eles não se sintam como nós muitas vezes nos sentimos falando com as paredes, ou seja, a gente fala e não vê que tem ressonância, a gente não vê que tem consideração por aquilo que a gente está falando. A mesma coisa eles esperam da gente, eles esperam que a gente leve em consideração aquilo que eles estão dizendo, aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles têm dúvida, aquilo que eles estão angustiados, né? Então, tudo isso é ter um papo firme com os nossos filhos sobre sexualidade. Essa conversa não é única, essa conversa é uma conversa de vários momentos, de vários acontecimentos, porque em cada fase que seu adolescente entrar, em cada fase que seu adolescente entrar, você vai precisar ter conhecimento para poder entender o que está se passando, né? E, sabe, ter com eles um entendimento para poder gerar nesse entendimento uma compreensão que faça com que seu filho ou a sua filha se sinta acolhido, né? Se você quer conversar com seu filho, né, sobre sexualidade, que você também não deve olhar para isso, né, colocando um peso muito grande nessa conversa sobre sexualidade. Então, para a gente conversar, ter um papo firme com eles, a gente precisa ter leveza. Por isso que eu digo para vocês, não transforme esse momento num momento muito especial. Ô filho, sente aqui que agora a mamãe precisa ter uma conversa com você sobre sexualidade.
Ele vai achar que fez alguma coisa errada, ele vai achar que tem alguma coisa errada com ele, que sabe, alguma coisa, ou que aquilo que você vai dizer é um negócio muito diferente. Então, não é bem por aí. Quando a gente está na escola, a gente até dá uma aula, porque a gente só tem aquele momento com eles. Mas vocês não, vocês estão em casa. Então, esses momentos são vários. Portanto, vocês vão ter várias oportunidades de a cada dia e a cada momento vocês irem acrescentando de acordo com essas oportunidades. Então, quanto mais leve, quanto mais informal você chegar para essa conversa, mais esse papo firme pode acontecer de um jeito agradável para o seu filho e para a sua filha, né? Então, gente, esse papo firme que eu tanto falo, não é? É um método que eu criei especificamente para poder vocês aprenderem a conversar com os seus filhos sobre sexualidade, não é? Por que eu resolvi fazer esse método? Eu resolvi de tanto as pessoas me perguntarem: Lena, como é que eu converso? E eu percebi que não era numa fala única minha, não era numa resposta que eu ia conseguir preparar você, para você de fato conseguir conversar. E como que o Papo Firme ajuda vocês a conversar? Porque ele está pautado em 3 pilares. O primeiro pilar, que é a postura de acolhimento, a empatia. A empatia ela é crucial para você criar esse clima, para eles perceberem que você não veio com julgamento, que você não está ali para julgá-los nem para condená-los, muito ao contrário, você está ali para escutar e você está ali para ouvi-los. E para isso você precisa, né, ter uma estrutura para conseguir ser empática, senão, como eu disse para vocês já algumas vezes, a gente julga automaticamente. E a gente julga a partir do quê? Do conceito que eu tenho a respeito de sexualidade na adolescência. Então, se o meu conceito é que aquilo que ele está me perguntando não é coisa de criança, eu, sem querer, pela minha postura, pelo meu tom de voz, pelo meu jeito de falar, sem querer eu julgo. E na hora que você julga, o que vai refletir no seu filho não é mais a razão, e sim a emoção. Então, ele vai se sentir de acordo com o sentimento dele, ele vai reagir. Se ele reagir, se você criar nele um sentimento positivo, um sentimento de acolhimento, ele vai se sentir tranquilo e vai conseguir conversar com você. Se você julgá-lo de uma forma negativa, você vai gerar nesse seu filho uma reação de não estar se sentindo aceito. E com isso, essa reação não vai ser uma coisa legal, né? Ele vai ficar reativo, e uma pessoa reativa não ouve, não diz coisa com coisa e não deixa fluir esse diálogo. O segundo pilar é o pilar onde eu desenvolvo em vocês condições para vocês gerarem nos seus filhos a segurança neles em aprender com vocês. Então, eu trago para vocês conteúdos extremamente importantes, como vocês vão ver, para que vocês tenham essa estrutura, para que aquilo que eles te perguntarem, claro, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa ter um entendimento daquele momento que eles se encontram, para que a gente possa, inclusive, ir buscar junto com ele aquilo que a gente não sabe. E o terceiro pilar é a abordagem, que é uma das partes mais difíceis, não é? Que vocês encontram, que é: como que eu chego no meu filho? Como que eu toco ele? Como que eu faço ele interagir comigo? Então, a abordagem, a forma como a gente faz fluir essa conversa, é que vai fazer com que eles queiram ou não conversar com a gente, não é? Então, essa abordagem, ela é fundamental para esse diálogo acontecer. Então, o Papo Firme, ele é pautado nesses 3 pilares, né? O acolhimento, que é a empatia, a segurança em aprender e a abordagem dessa conversa junto aos nossos filhos. Então, gente, o Papo Firme, nesse primeiro módulo que eu chamei Fazendo as Pazes com a Sexualidade, o benefício dele é exatamente trazer para vocês essa visão positiva da sexualidade, de entender o que de fato é a sexualidade, porque a gente só vai mudar a nossa opinião se a gente entender
aquilo que estão nos trazendo, né? Não basta eu falar, gente, vocês têm que olhar de forma positiva para a sexualidade. Isso não é suficiente. Como não é suficiente você chegarem para o seu filho e dizer, olha filho, tudo isso é normal que está acontecendo com você. Isso não vai acalmá-los. Só vai acalmar se eles souberem por quê. Por que que é normal? Por que que sexualidade é do bem? É isso que está lá no meu método. É isso que está lá no Papo Firme. No segundo módulo, eu trago para vocês uma série de conteúdos que eu chamei Educação em Sexualidade se faz a cada dia. Que é exatamente para a gente entender por que eu digo para vocês que falar sobre sexualidade não é uma conversa única. Não é? Então, quando vocês entenderem qual é o seu papel como educador sexual dos seus filhos, é que vocês vão entender com muito mais clareza quando eu falo para vocês que essa não é uma conversa única. Essa é uma conversa de dia a dia. A cada dia a gente está educando sexualmente. E olha, gente, se eu não sei que eu estou educando e nem sei para que eu estou educando, como é que eu posso colher amanhã algo que eu não tive clareza na minha educação com meu filho? Né? Eu não tive, objetividade naquilo que eu estava falando com ele e naquilo que eu queria trazer dele. Eu só vou saber isso se eu souber o que eu estou educando e o que eu vou colher mais adiante. Se eu não tiver essa clareza para mim, isso não vai acontecer. Não é? Então, como já diz o Clóvis de Barros, não dá para você plantar abacaxi e querer colher goiaba. Não é? Você só vai colher goiaba se você, de fato, se planejar para plantar goiaba e plantar a goiaba, não é? A goiabeira. Senão, você não vai colher o fruto que você tem em mente. Você só vai colher aquilo que você plantou. E muitas vezes a gente não sabe nem o que é que a gente está plantando. Gente, isso que é uma das coisas mais complexas da nossa vida, porque como a gente não sabe o que é educação sexual, nem que vocês estão fazendo educação sexual, mesmo quando dizem que não educam sexualmente os seus filhos, não é? Então tudo isso está nesse módulo, para a gente entender o nosso papel, entender quem que educa sexualmente os nossos filhos. Só sou eu? Quem são as outras pessoas? Claro que não. Ele está no mundo, não está numa bolha, não é? Então, se ele está no mundo e não numa bolha, ele está sendo educado sexualmente, e não apenas por nós, mas por todas as pessoas que são significativas. Quem são essas pessoas? Está tudo lá. O que educar? O que eu tenho que plantar para colher determinadas questões? Está tudo lá nesse módulo, não é? Então, nesse módulo eu trago para vocês o que a gente tem que falar, que conteúdos, não é? Em cada faixa etária, o que é do interesse daquele adolescente, para que isso facilite essa conversa de vocês. Quando eu falo para vocês, né, segurança em aprender, eu trago nesses módulos, né, que eu abordo essa segurança em aprender, exatamente para vocês um conteúdo, como eu disse para vocês, que é um conteúdo que vai ajudá-los a entender em que momento está o meu filho. E aí eu consigo fazer um diagnóstico da situação que ele se encontra. Então, nesse momento, eu consigo saber quais são as necessidades dele e se eu sei em que etapa da vida ele está, de que forma ele é capaz de aprender, o que chama a atenção dele, qual é o interesse e qual é a intenção sexual que ele de fato está, eu tenho a possibilidade de entender as necessidades dos meus filhos e falar coisas para eles que eles têm interesse. E não ficar falando um blá 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 de sempre com coisas que eu, como adulto, julgo que é importante e que, portanto, eu preciso dizer isso todo dia para entrar na cachola do meu filho ou da minha filha. E não é assim que entra na cachola. Isso até entra, não é? Fica lá no discurso da minha mãe, no discurso do meu pai, mas não entra aqui, ó, na emoção do teu filho, nem na emoção da sua filha. Isso ele não incorpora, ele não traz para ele. Fica como um discurso da minha mãe, é um discurso do meu pai. Eles que não querem, eles que são caretas, eles que não gostam disso. E não eu que entendi que isso não é bom para mim. Percebem a diferença? É isso que eu trago para vocês nesses dois módulos, não é? Que eu trago exatamente essa questão, né,
da segurança em aprender, que o primeiro módulo eu trago um conhecimento sobre puberdade, do entendimento desse momento mágico, do porquê desse momento mágico, né? E por que nós, mães, temos que nos prepararmos, quer dizer, pais também, mas como vocês aqui estão aqui comigo, eu falo para vocês, né? Então a gente se preparar para poder lidar com esse momento dos nossos filhos, não é? Então nesse módulo eu trago para vocês o que é a puberdade, né? Quando que ela acontece, os primeiros sinais, por que cada transformação acontece, por que é tão difícil para os nossos filhos lidarem com essas transformações, como que a gente pode ajudá-los nesse sentido. Não é? Então, entender por que o meu filho não é mais o mesmo. Até ontem ele fazia tudo o que eu queria e agora é o contrário. Ele não está aqui comigo, ele não quer, ele não fala mais a mesma língua que eu. Parece que eu estou falando, estrangeiro com ele. Então, essa é o benefício, né, que eu trago nesse módulo 3, onde a gente vai aprender sobre puberdade. No módulo 4, eu faço um verdadeiro intensivão sobre a adolescência. Eu trago para vocês aqui uma série de conteúdos sobre sexualidade na adolescência, para vocês entenderem não só essas transformações físicas, mas todas essas capacidades que o seu filho e a sua filha vão desenvolvendo para que eles possam, né, aprender, se sociabilizar, né? Reagir. Então a gente vai entender em que estado psicoemocional que eles se encontram, o porquê da onipotência, o porquê desse pensamento que voa, que parece que eles não prestam atenção em mais nada nesse mundo, né, que está no mundo da lua. Tudo isso a gente vai entender, né, e poder ver exatamente, puxa, meu filho está nesse momento aqui, minha filha está neste momento aqui. Como é que eles desenvolvem esse relacionamento a dois? Não é? Como é que eles conseguem chegar lá até o ponto de que eles de fato estão em condições de namorar? Não é da noite para o dia. Isso vai acontecendo gradativamente. E é isso que eu trago para vocês nesse módulo. Inclusive, né, para a gente aprofundar mais. E eu trago para vocês a questão do ficar, do namorar, como que a gente se prepara e prepara os nossos meninos e meninas para esses momentos. Com esse módulo da adolescência, o que eu quero que vocês aprendam, né? A gente aprender a compreender o nosso menino e a nossa menina. A gente aprender a ouvi-los, porque quando você tem um conhecimento do seu filho real, aquele que está ali na sua frente, quem é que está aqui na minha frente? Não é aquele que eu tenho imaginado ou aquele desejado, mas aquele que de fato está ali com você. Quando você tem essa percepção, você é capaz de compreender, porque você sabe onde ele está, você sabe o que ele pensa, e aí você é capaz de ouvir, né? E é isso que o teu filho precisa, que você ouça, que você entenda, que você, olhe para eles e fale, né, em um tom, em uma gesticulação, em um jeito que transmita, que ele é aceito, que você tem conteúdo, que você, tem como ajudá-lo, que você não está reprovando ele ali, mas sim acolhendo e orientando. Então isso é imprescindível num papo firme, senão esse papo firme não vai funcionar, né? E por fim, a abordagem. Essa abordagem ela também está em 2 módulos, né, que eu coloquei, que é o módulo 5 e o módulo 6. E nessa abordagem, né, é a gente desenvolver essa segurança e fazer com que os nossos filhos queiram interagir com a gente. Que a gente faça uma pergunta para eles, ou que a gente exponha algum tipo de situação, ou que a gente traga algum tipo de conteúdo e eles queiram conversar com a gente sobre esse assunto. Então a abordagem é exatamente essa, e principalmente no caso de vocês, é uma abordagem para o diálogo, né? Porque é você e ele e você. Então é uma abordagem para o diálogo. Então é o que eu digo que é o meu método propriamente dito, não é? Então, aqui nesse 5º módulo, eu trago um passo a passo, não é? Desde como você criar esse ambiente, desde como você criar esse momento, não é? Um momento onde o seu filho se sinta tranquilo, seguro e perceba que você é capaz de interagir, até você
não é fazer essa abordagem adequada para eles, que é o saber ouvir, saber fazer essa intervenção a partir do diagnóstico que você viu, ou seja, do que você tem de conhecimento dele. Então aí você vai fazer uma intervenção. Essa intervenção pode ser no sentido de responder a uma pergunta que ele está te fazendo, pode ser no sentido de esclarecer um determinado assunto que você queira trazer para ele, mas enfim, a partir daquilo que você fez a abordagem, identificou que é a necessidade dele, você então dá o retorno para o seu menino ou a sua menina. E a partir desse retorno, ele vai dizer para você o que é que ele sabe a respeito e você então vai complementar aquilo que ele ainda não sabe. Então é esse método que eu chamo de método da complementariedade, né? Um diálogo a partir da complementariedade que vai fazer com que a gente gere valor para os nossos filhos, que vai fazer com que eles percebam, não é? Que a gente é capaz de conversar e trazer algo importante para eles. E por fim, no 6º módulo, eu trago aqui para vocês, né? Eu trago aqui para vocês uma aplicação desse método, que é como a gente conversar. Então eu trago para vocês assuntos como abuso sexual, as transformações do corpo, masturbação, pornografia, primeira vez, ficar, namoro, risco, né, no mundo digital, a diversidade sexual, embora no módulo da adolescência eu trago para vocês já estruturada essa questão da diversidade sexual. Esse 6º módulo, ele é extremamente dinâmico, porque à medida que vão surgindo novas lives que eu percebo que elas são importantes e interessantes para vocês, eu então trago para vocês essas lives, né, de um jeito adaptada para o curso. Então, gente, esse aí é o que é o Papo Firme. Foi tudo isso que eu construí para, de fato, ensinar vocês a conversar sobre sexualidade. E quando vocês adquirem o Papo Firme, né, então não é só, sabe, o curso online que vocês recebem. Junto com esse curso online, vocês têm toda uma assistência minha. Eu estou ali com vocês o tempo inteiro, né? E eu tenho, sabe, eu estou de fato de mãos dadas. Eu tenho um contato pessoal com cada uma de vocês, a gente conversa para eu saber o que é que motivou vocês a entrarem no Papo Firme e poder ajudar mais de perto nas necessidades de cada uma. Então, não é só um curso, é um curso com acompanhamento de alguém, né, que tem idade de ser a mãe de vocês, mas não é só por isso, é alguém que estudou durante a sua vida quase toda esse tema, né, esse tema da sexualidade na adolescência e que hoje pode estar aqui e ajudar vocês a fazerem essa travessia desse momento do seu filho e da sua filha de uma forma mais tranquila, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais leve, sem tantos conflitos, sem tantas angústias e principalmente com pouco sofrimento pra gente, né? Porque a gente vai sofrer, sofre, não tem jeito. Mas a gente sabendo lidar com esse sofrimento sem que isso, sabe, nos detone, sem que isso nos crie um problema sério. Vamos lá, gente. Estou aqui com vocês e disposta a dar a mão a todas as minhas mães firmezas para que a gente faça essa travessia da adolescência com bastante tranquilidade, segurança, saúde e responsabilidade. Um grande beijo para vocês todas.